Estamos vivendo uma nova fase da internet e da nossa sociedade como um todo, onde o comércio do orgulho, o famoso Pink Money, parece ter chegado na sua demanda mais baixa desde a sua grande ascensão em meados de 2010, 2015 e 2019, que foi as suas fases maiores de engajamentos com corporações se aliando a causas de diversidade e principalmente lucrando com essas causas. A gente tá vendo donos de grandes techs como Mark Zuckerberg, a gente tá vendo também o dono da Amazon se aliando ao novo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que está encarregado desses discursos que fazem com que tenhamos reações nervosas em direção a eles, porque são discursos que mexem com pautas sensíveis e que principalmente são impactantes na vida de uma quantia absurda de pessoas na sociedade. Seja as pessoas que concordam com esse discurso, ou seja as pessoas que não concordam com esse discurso. No episódio de hoje do podcast Brisa da Bri, a gente vai conversar sobre esse novo período que estamos vivendo dentro da internet e na sociedade como geral. Entender a realidade que está à nossa volta e encontrar formas de nos mantermos seguros nessa nova onda que não parece ser nem um pouco amigável. Olá, meus amores! Meu nome é Briana Nasky e esse é o nosso podcast Brisa da Bri, onde eu e você brisamos sobre os mais diversos assuntos. E você já viu que o episódio de hoje vai ser assim, ó, com temas um tanto quanto estressantes, pra ser sincera. Mas se aconchegue que a gente vai tentar entender melhor a realidade que a gente tá, principalmente como isso escancara os problemas do capitalismo de uma forma geral. Então lembra de já curtir ou avaliar o podcast onde você estiver nos ouvindo. E se você tiver a possibilidade, você pode se tornar um membro do nosso Apoia-se. Essa é uma das melhores formas de me apoiar diretamente a continuar produzindo esse podcast, assim como todos os outros conteúdos que eu faço online. E caso você queira ter a oportunidade de ganhar um notebook gamer maravilhoso apenas por 50 centavos, clique no primeiro link que vai estar na descrição da nossa rifa gamer, que está babadeira. 2025 começou e com ele a gente teve péssimas notícias. Mark Zuckerberg, o nerd que se reformulou para tentar se encaixar no que se parece ser um humano, ganhou o seu espaço dentro do movimento reacionário de direita dos Estados Unidos, revelando mudanças um tanto quanto perturbadores dentro da plataforma do Facebook. Agora, o Facebook, na maior parte do mundo, e principalmente nos Estados Unidos, vai permitir com que discursos direcionados principalmente a questionar identidade de gênero, orientação sexual e diminuir a existência de mulheres serão completamente permitidas dentro da plataforma. A justificativa de Mark Zuckerberg é que discursos como esse são feitos o tempo todo dentro do plenário americano, dentro da Câmara americana. E se os políticos podem falar esse tipo de discurso dentro da casa do povo, sem ter a si mesmos colocados dentro das chamas de justiça ou ter qualquer consequência das suas falas, esse mesmo comportamento deve ser reproduzido dentro das suas redes sociais, justificando a interpretação abrangente e absoluta do que os Estados Unidos têm como liberdade de expressão. A liberdade de expressão, interpretada dentro da Constituição americana, passa a entender para as pessoas que elas podem dizer qualquer coisa sem necessariamente sofrer consequência pelas suas falas. Mas é interessante a gente perceber que as mudanças dentro do Facebook têm um objetivo específico: desumanizar a existência da comunidade LGBTQIAPN+. Uma comunidade que vem por muitos anos, nas últimas décadas, lutando pelos seus direitos civis para serem não apenas reconhecidos como um ser humano completo, digno de todos os direitos que as outras pessoas têm, como também de impedir discursos que propagam, incentivam e reforçam o entendimento que a nossa existência é algo errado. Mas o discurso de ódio na internet não é nenhum tipo novidade. Novidade é a gente ver uma mudança tão grande como essa de uma plataforma como o Facebook, dona de um grande monopólio de uma parte gigante da internet.
No Brasil, o Facebook ainda é uma das plataformas mais usadas. Pode não ser uma das plataformas mais usadas pela geração Z ou pelas pessoas que criam o conteúdo e engajam na internet, mas é uma grande plataforma que é utilizada por milhões e milhões de usuários. Principalmente agora com o Mark Zuckerberg sendo dono não apenas do Facebook, como do Instagram, do WhatsApp e assim por diante. E agora, a nova corrida vem, inclusive, para tentar comprar o TikTok, né? Porque os Estados Unidos, aliados com pessoas com interesses políticos, resolveram cessar a existência do TikTok dentro do território dos Estados Unidos. A desculpa é que o aplicativo chinês supostamente rouba dados dos seus usuários e há um risco para a segurança nacional. Mas é interessante a gente notar que esse discurso de que o TikTok coloca em risco a segurança nacional dos Estados Unidos veio bem depois, quando eles perceberam uma movimentação gigantesca da geração Z em favor do cessar-fogo e de parar completamente do genocídio que tem acontecido dentro da Palestina. Será que tem alguma relação? Eu não sei, mas é interessante perceber quando a geração que vai definir o futuro dos Estados Unidos começa a ter mais noção sobre as propagandas políticas que são entregues pelas grandes mídias e os grandes políticos dos Estados Unidos não funcionam dentro de uma plataforma onde os usuários e o seu comportamento, ou seja, o que eles mais engajam, é o que trazem para ele o conteúdo. Uma vez que eles começam a engajar com conteúdos que são anti-guerra, anti-genocídio, anti-destruição de um povo como um todo, logo, essa plataforma acabou sendo um risco para a segurança nacional. E agora abre-se um grande leilão, aonde Elon Musk está cogitado para se tornar o novo dono do TikTok, ou então, quem sabe, o Mister Beast, que está a fim de comprar a plataforma também. De qualquer forma, a gente vê uma movimentação um tanto quanto estranha, que coloca a gente no espaço de como que vai ser esse futuro. Como vai ser esse futuro onde a nossa existência pode ser completamente destruída, feita chacotas, piadas e destruições completas, apenas por sermos algo imutável a respeito da nossa própria existência, como a nossa própria identidade ou a nossa própria orientação sexual. Isso tudo fica muito conturbado. Eu fico pensando principalmente na geração mais nova, que já enfrenta uma internet que é altamente julgativa, uma internet que é altamente tóxica e que agora essas comunidades, principalmente quando a gente fala dessas minorias, vão estar num espaço onde as pessoas podem abertamente incentivar você a odiar a sua existência, elas podem te xingar, podem te menosprezar com base num discurso falacioso de liberdade de expressão e de expressão religiosa, que na verdade não passa apenas de um ataque de ódio. Mas é importante dizer que nem todo o espaço é uma lixeira como os Estados Unidos. Aqui no Brasil, assim que esse discurso todo do Mark Zuckerberg veio, o Ministério Público já veio com uma ação pedindo esclarecimentos da Meta a respeito da sua atuação dentro do Brasil. Porque, ao contrário dos Estados Unidos, a gente tem regras que asseguram direitos sociais para diversos grupos que são minoritários e que foram recorrentemente perseguidos no decorrer da história, como pessoas pretas, indígenas e agora também pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Tudo que valia para o crime de racismo e as suas condenações agora também valem para discursos que incentivam ou atos de ódio contra a comunidade, assegurando a população da possibilidade de existir, de amar e ser quem são, sem ter ninguém se sentindo no direito de atacar, humilhar, xingar ou fazer discursos que desumanizam esses grupos. Por mais que isso não seja impeditivo, né? Afinal, a gente vive num país onde existem deputados que colocam perucas para tentar fazer chacotas na casa do povo a respeito da identidade de gênero de uma parte da população e também de outros colegas deputados e ficam assim mesmo sem qualquer tipo de repercussão um pouco mais séria. Tirando esse ponto, a Meta, com fiofó, com medo de acabar tendo um bloqueio por não respeitar as leis do país,
já diz que essas novas regras em relação ao discurso de ódio que será permitido dentro da plataforma não irá entrar em vigor no país Brasil. Afinal, eles vão respeitar as leis territoriais do nosso país. Dá uma certa segurança de que a gente tem um Estado, tem uma força maior que tenta buscar mecanismos que permitam com que a gente exista tranquilamente sendo quem somos, sem com que pessoas se sintam empoderadas de fazer discursos e ações que desumanizem diretamente a vida de pessoas como eu e outros membros da comunidade. O que a gente pode ver com tudo isso e concluir é que o período de orgulho parece ter chegado ao fim. Diretamente quando falamos na questão de economia empresarial das grandes Big Techs. Não há mais interesse para eles em utilizar a comunidade LGBTQIAPN+, para passar um certo valor de que a empresa se importa com a diversidade, que a empresa se importa com ambientes saudáveis da internet. A fase parece ser diferente. É muito mais importante você assegurar com que todas as pessoas tenham o direito de falar o que quiserem, mesmo que seja para cometer crimes, do que assegurar com que as pessoas possam usar a plataforma de forma tranquila. E aí a gente se pergunta, mas por que isso? E eu acho que se resume ao fato do engajamento. O ódio engaja. A repulsa engaja. A revolta engaja. Engajamento é mais tempo dentro da plataforma. Mais tempo da plataforma significa mais propagandas passando para cada usuário. Mais propagandas passando para cada usuário significa uma receita maior para a plataforma, a custas da sua saúde mental, da minha saúde mental e de todas as pessoas que estão envolvidas. O ódio dentro da internet é algo que se retroalimenta. A pessoa que cria um conteúdo reacionário fala coisas absurdas porque sabe que vai ter outras pessoas idiotas, como eu e você, que muitas vezes vai lá, reage, comenta, engaja, e outros idiotas vão lá, engajam com aquela pessoa, xingam, tentam explicar para pessoas que não querem entender e que muitas vezes não vão conseguir entender. Com isso, a gente percebe que o lucro é sempre acima de qualquer coisa. A ideia deles é passar essa sensação de como essas comunidades não existissem mais, como se nós não existíssemos mais. Mas nós continuaremos aqui, como forma de resistência. Muito antes de existir plataformas ou a internet, a comunidade LGBTQIAPN+, já estava presente, já estava vivendo as suas vidas, já estava se organizando para buscar os direitos políticos e civis para garantir a nossa existência. Claro, espaços como o Facebook que permitem discursos de ódio vai tornar as coisas mais complicadas. Vai dar mais empoderamento para um grupo de pessoas que querem ganhar dinheiro com isso. E sempre vai existir. Mas aí, eu acho que é importante a gente reconhecer e pensar em formas de como reagirmos a esse tipo de conteúdo. Mais do que nunca, é importante a gente se aliar a pessoas que estejam alinhadas com a nossa visão política e de mundo. Criadores de conteúdos que vão estar alinhados com um futuro no qual você almeja estar. Incentivá-los a continuar criando conteúdo, mesmo que o período não seja lucrativo ou pareça estar tão maravilhoso. Ajudá-los denunciando ou ajudá-los incentivando nos comentários, mas principalmente, que eu acho que aí é uma coisa que todos nós precisamos lidar como um todo, é parar de engajar com discursos reacionários, discursos inflamatórios, que obviamente estão lá apenas para conseguir visualizações, apenas estão lá para conseguir engajamento. A gente precisa de deixar com que essas pessoas se abafem por si só. Uma vez que a gente entra dentro da onda de ódio, para tentar responder, para tentar pontuar, para tentar trazer a pessoa
dessa perspectiva, eu acho que a gente tá jogando o jogo que eles querem que a gente jogue. A gente tá jogando o jogo exatamente da forma que eles planejavam. A gente precisa mudar a nossa mentalidade de como estar na internet e principalmente de como engajamos com esse tipo de conteúdo. É a hora, talvez, da gente dar uma outra resposta para eles, trazer mais orgulho, dar mais exemplos da nossa existência, construir conteúdos que incentivem as pessoas a ter empatia, o respeito e a educação como um todo. A gente não precisa de se contaminar com um ódio alheio. A gente não precisa permitir com que essa onda reacionária e de ódio esteja presente dentro das nossas vidas. A gente precisa de se educar, a gente precisa entender o que é política. Não é possível viver num planeta onde você não compreenda sobre política. Se você não entende sobre política, se você não é politizado, outras pessoas vão definir o seu futuro por você. Então é importante que, mais do que nunca, você compreenda as engrenagens de como a sua vida funciona para você entender aonde a gente precisa de apertar, aonde a gente precisa de lubrificar ou quais peças precisamos retirar. Não dá para acharmos que a Erika Hilton vai fazer tudo. A gente precisa de mais Erikas Hiltons em todos os ambientes, em diversos locais da política. A gente precisa de mais pessoas trans com educação política e social para poder estar engajada diretamente por um discurso e por uma atuação que busque a humanização, o respeito, a diversidade, as minorias como um todo. Erika Hilton é um exemplo maravilhoso disso. Ela é uma pessoa que nunca ninguém vai poder apontar um ponto e dizer ela está lá só por causa da causa trans. Ela está lá por causa de todas as pessoas que sofrem dentro da sociedade. São das pessoas que estão em situação de dependência química, são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, são as pessoas que perdem as suas vidas na escala 6x1. A Erika Hilton está presente lá, mas mais do que tudo, é uma presença coerente em relação à realidade da nossa sociedade. A gente não pode achar que ela vai conseguir fazer tudo. Portanto, precisamos ter mais do que nunca consciência sobre quem votamos, qual é o histórico, a proposta e a educação. Não basta a pessoa fazer parte da comunidade LGBT. A gente tá num período que essa ilusão mágica de achar que porque alguém faz parte da comunidade LGBTQIAPN+, que ela vai ter conhecimento político, que ela vai ter bons posicionamentos, que ela vai ser coerente. Não! A gente já entendeu que pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, são pessoas como qualquer outra. Inclusive, pessoas com históricos, conceitos, posicionamentos que são nojentos. Portanto, precisamos abrir os nossos olhos para quem estamos seguindo, para quem estamos votando, para que no futuro a gente não chore e se pergunte como chegamos aqui. Porque se você fica de olho fechado enquanto estão fazendo uma reforma à sua volta, não dá para você reclamar do resultado se você não fez parte do processo de mudança. É importante, mais do que nunca, a gente se aliar às pessoas que estão engajadas com o futuro que nós almejamos. Sejam elas políticos, sejam elas figuras públicas, ou sejam elas criadores de conteúdo como eu. Mas é mais importante do que tudo a gente não perder a esperança. O futuro tá só começando. A gente tá construindo o futuro a cada momento que a gente respira. A gente teve num período onde os policiais matavam travestis na rua, como Operação Tarântula, num objetivo de higienização do centro de São Paulo, e foram as travestis organizadas, com movimentações políticas e com a ajuda de aliados, que a gente conseguiu interromper com que ações como essa tivessem o seu objetivo atingido, que era destruir a existência de pessoas da comunidade LGBTQIAPN+.
podem nos pisar, podem nos xingar, podem falar o que for, mas algo que eles nunca vão conseguir tirar da nossa existência é a paz de espírito de que nós entendemos quem somos, amamos nossa própria existência e, principalmente, temos a tranquilidade de viver a nossa vida genuinamente, sem ter que interpretar um papelzinho, fuleira, para se encaixar no molde, porque senão você não será aceito por aquelas pessoas que você tanto deseja sua aprovação. Eles podem machucar a nossa carne, eles podem tirar os nossos direitos, mas as nossas almas são livres e eles nunca vão conseguir aprisioná-las. E nós continuaremos a existir. Porque assim como o sol sempre irá aparecer durante a manhã, pelo menos daqui a alguns bilhões de anos, a gente pode ter a certeza que enquanto humano for uma existência, a diversidade continuará presente nela, porque ela é natural. E mais do que nunca, a gente precisa de reforçar isso para todas as pessoas. Ser LGBT é você existir dentro de um mundo de infinitas possibilidades. Você descobriu a sua verdade. Ame ela. Deseje ser quem você realmente é e não permita com que discursos que querem retirar a sua real essência entrem no seu coração. Porque no final do dia, gente, quando a gente coloca a cabecinha no travesseiro, é só você consigo mesmo. Ninguém sabe o que tá na sua cabeça, ninguém sabe o que realmente tá rolando aqui dentro, mas você sabe. E a pior coisa é quando você coloca a cabeça no travesseiro e você percebe que merda, que mentira que eu tô vivendo. Mas pode ter certeza que a paz de espírito, de estar fazendo tudo o que você pode para viver a sua vida o mais verdadeiramente possível, fazendo a sua própria felicidade, isso não tem preço e ninguém pode tirar de você. Eu espero que você tenha gostado dessa brisa. Eu sei que foi uma brisa um tanto quanto dark em alguns períodos, mas eu acho que é importante termos essa conversa, principalmente no período em que estamos vivendo. Meu nome é Briana Nasky, lembra de curtir, se inscrever e ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos juntos compartilhar essa brisa maravilhosa. Lembra que a gente tem a rifa e o Apoia-se, caso você queira me ajudar diretamente. Os links estão todos na descrição. Muito obrigada por brisar comigo e eu espero te ver no próximo vídeo.